Está em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, mais uma vez, nobres pares, público presente. Na verdade, é uma moção de protesto, né, ao Banco Santander, que patrocinou, né, através do seu espaço Santander Cultural, uma verdadeira aberração. Essa é a verdade. Né, eu pude, inclusive, vereador Lemão, Então, aprender mais uma palavra. Segundo. Né, você que gosta de aprender palavras, vilipêndio. O que é vilipêndio? É tornar algo rebaixado, indigno, desvalorizado e aviltado. É isso que fizeram nessa exposição, uma mostra de arte, se é assim que podemos dizer, arte, né, com imagens, né, da Igreja Católica, de santos, do cristianismo, com imagens ridículas, imagens que vêm deturpar tudo daquilo que nós aprendemos e que temos de valores. Imagens que incitam a pedofilia, a pornografia, a zoofilia, tudo isso para o público em geral. Pasmem, não tinha nenhuma classificação indicativa, não tinha nenhum dizer lá informando que crianças não poderiam ver aquilo. Tá certo, existem feiras eróticas que nós sabemos que são promovidas lá em São Paulo, né? Em outras capitais. Sabemos que existem feiras promovidas com esse teor, mas não são abertas ao público. Existe, sim, uma classificação indicativa e as pessoas que entram no recinto têm que pagar por isso, diferente do Espaço Cultural Santander, que, pasmem, cerca de quase R$1 milhão, mais precisamente R$800 mil, foram utilizados com verba da Lei Rouanet para fazer essa baderna. E aí, algumas pessoas vieram me questionar, não, mas o dinheiro é um dinheiro privado. Não é. Vem sim de captação das empresas, de pessoas que gostariam de destinar seu dinheiro da renda, do imposto de renda, à promoção da arte. Mas é um recurso que seria público. E eles se utilizaram desse recurso para promover essa bandidagem, para falar a verdade. Zoofilia, pedofilia. E aí vem o promotor, né, fazer uma análise das imagens, dizer que não tem incentivo nenhum. Aí você vai pesquisar o histórico do cidadão, o cidadão tem ligação, né, com pessoas que apoiam esse tipo de atitude, apoiam esse tipo de arte. Não aceito. Tanto é que pelo Brasil inteiro foram feitas moções, foram feitas manifestações contra esse tipo de atitude. Pegaram o nosso dinheiro e rasgaram o nosso dinheiro para mostrar esse tipo de sacanagem, para deturpar a imagem da Igreja Católica. Olha, eu separei uma série de imagens que eu gostaria de colocar na mídia, mas até falei com alguns vereadores, eu tenho vergonha de mostrar aqui. Tenho vergonha, porque sei que muitas pessoas, pais de família, que estão acompanhando a nossa sessão, e eu teria vergonha de mostrar isso aqui. Por isso decidi não mostrar. Imagens que tenho vergonha de ver, de olhar,
tenho vergonha de mostrar isso para minha esposa. Onde já se viu raça sendo desvalorizada, raças sendo desvalorizadas nessa mostra, igrejas sendo desvalorizadas, não só a igreja, uma religião como um todo. A Igreja Católica, para vocês terem uma ideia, eles fizeram um cesto com hóstias, que nós sabemos, para a Igreja Católica isso é sagrado, e dentro dessas hóstias, palavras de baixo calão, palavras relacionadas à pedofilia, ao sexualismo, à zoofilia, coisa baixa. Nós nos compadecemos dos nossos irmãos católicos e não aceitamos esse tipo de atitude. Não aceitamos. A palavra de Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. E nós amamos nossos irmãos e não queremos que os nossos irmãos sejam vexatados através desse tipo de mostra de arte. Como já disse, será que é arte? E aí dizem, né, que nós queremos censurar a arte, vereador Lemão. Já ouviu isso? Dizem que queremos censurar a arte, mas isso é arte? Acredito que não. Acredito que não. E se para esse tipo de pessoa isso é arte, que se fizesse num espaço fechado, não aberto ao público, que se pagasse ingresso para financiar esse tipo de obra. Acho que dá dinheiro, né? Deve dar dinheiro esse tipo de obra. Por que não fizeram com dinheiro privado, ao invés do dinheiro dos nossos impostos? Está aqui a minha moção de protesto, e eu espero que os vereadores votem favorável a essa moção. Muitos dizem que não é nossa função apresentar esse tipo de moção. Ouvi dizer de duas pessoas: não é nossa função apresentar esse tipo de moção, é destinado a uma instituição privada. Mas não, faz parte sim da nossa atribuição protestar contra esse tipo de atitude que usa dinheiro público para incentivar pedofilia, pornografia, vilipêndio contra os nossos valores. Essa é a verdade. Espero que os vereadores votem favorável a essa moção, que possamos mostrar que isso não é arte. Se pensam que é arte, que vá se mostrar isso para um público fechado, para quem gosta disso. Porque acredito que a grande maioria, pastor Newton, a grande maioria do público brasileiro não gosta disso. Não gosta. Mir, não quero nem ver isso aí. Isso é ridículo. É ridículo. Aí, vem falar que não estão incentivando a ideologia de gênero. Mas está lá estampado uma menina travestida de menino e um menino travestida de menina. É inaceitável. É inaceitável. Eu peço aos vereadores que votem favorável, me perdoem a minha exaltação, me perdoem se sair, né, de algum sério, mas isso daqui é inaceitável. Esse tipo de mostra é inaceitável. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Quero discutir, senhor presidente. Doutora Mayra, depois vereador Lemão, depois vereador Constância. Depois também, presidente. Depois vereador Newton. Também quero, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem da Rádio Educadora. Vereador Estevão, apenas para parabenizá-lo, né, assim usando as palavras do Jorge,
sou totalmente complacente a essa sua moção de protesto. Eu acho, sim, que a gente respeita artes e tudo mais, mas eu acho que quando as coisas, eu acho que tudo tem limites. E eu acho que o respeito, né, é um limitador disso. Eu acho que se chamaram de arte, foi uma arte de muito mau gosto, né? Com extrema falta de respeito às religiões, às pessoas, credos, raças e tudo mais, a infância e tudo mais. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita, eu acho que não é questão de pudor, que não pode ver isso, aquilo, não. Eu acho que tudo, né? Mas como eu falei, existe a questão de respeito. Poderia, se chama de arte, poderia ser feito num local exclusivo, com limitação de idade, porque as pessoas procurariam, quem tivesse interesse, quem curte esse tipo de arte e tudo mais, existiria o respeito, né? Agora, ser chamado de arte, utilizar recurso público com uma coisa que, pelas manifestações das redes sociais, foi vista que isso não foi aprovado pela maioria da população brasileira. Isso foi deixado bem claro em toda a rede nacional das manifestações populares, que isso não foi ao gosto do público. Então, como gastar dinheiro público numa coisa que não vai agradar a maioria das pessoas? Então, volto a dizer, sou complacente com você, sou católica praticante, também acho, mas nem levando por essa questão da prática da religião. Eu acho que isso é extrema falta de respeito com família, com valores, com religião, com credo, com tudo mais. Então, meu voto é sim, né? E parabenizá-lo mais uma vez. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Lemão de Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, vou bem tranquilo hoje, senhor presidente, mas a minha primeira palavra é canalhas, canalhas. Inclusive esse seu curador, Gaudêncio Fidelis, canalha, um cara que fica divulgando o aborto aí para o país, vem falar, doutora Mayra, a senhora falou que o povo, a maioria não concordou. Sabe que ele chama a gente que não concordamos de bando? Bando. Eu sou bando agora. Canalha, safado, sem vergonha, juntamente com esse Banco Santander. Inclusive, senhor presidente, eu estou fazendo a portabilidade da minha conta, eu não quero ter conta mais nesse banco e gostaria de saber quando vence o contrato da Câmara, porque nós, vereadores, temos direitos de estudar que banco a gente quer. Inclusive, fazer um requerimento, saber com a prefeitura, porque eu não quero financiar um banco que vem lá da Espanha, chega aqui e quer incutir coisas devassas. Não tinha classificação de idade, Já não chega a novela que nós temos que engolir à tarde, que passa-se à noite com classificação, depois coloca a reprise à tarde. Que nós temos que engolir, que os nossos filhos, no caso os meus netos, têm que engolir, quando tem lá. Mas você cuida. Quando é para cuidar, daí o papai e a mamãe podem cuidar. Mas quando é escola, vereador Cleito, é para querer ensinar sexo, daí o papai e a mamãe não podem falar mais. Então, quando interessa, o papai e a mamãe têm que segurar os filhos, mas quando não interessa, joga que nós não temos direito. Vergonha, cambada de canalha, safado, é isso que essas pessoas são. Não nós, não o povo de bem. Porque fica falando depois, aí eu vejo aqui a revista Veja defendendo, e vejo aqui uma palavra, vereador Estevão, difícil aqui, ó, que para mim é difícil. Mimetismo. Então aqui o cidadão, agora aqui o Rodrigo Lemos, é o dono da verdade, que usa uma revista que tem aí 1.200.000, talvez, como o vereador Wagner tem uma revista, usa a revista para pôr o ponto de vista dele e jogar todo mundo e querer colocar nós, que temos crenças, as nossas crenças, numa lata de lixo. Puxa vida, quem viu deve ser muito arte isso daqui mesmo, isso daqui é uma arte mesmo. Isso daqui, se eu fazia alguma coisa errada, minha mãe falava, você está fazendo arte, moleque. E sabe o que ela fazia? Metia o couro. E está certo, estava certo, é ela mesmo. Agora, isso é arte. Isso daqui é arte. Pegar uma
uma imagem de santa e que carrega o símbolo de Jesus, colocar um macaco para carregar. Isso é arte. Isso é arte. Aí, isso é arte, pegar... Eu não sei onde agora estão os negros, viu, vereador Jorge? Porque pegar um negro sendo subjugado por 2 brancos, fazendo sexo anal e oral com 2 brancos. Está certo? É isso, então? É isso que está acontecendo? Aí depois, se eu falo aqui, ou se alguém fala aqui, a palavra viado para alguém, aí está aqui na revista Veja, olha aqui, olha que legal, olha que coisa linda para criança e com fotos, coisa linda, coisa linda. Aqui, criança viada travesti. Aí põe uma criança aqui, vereador Marcelo, lá para as crianças verem, sem faixa etária. Aí, os errados, os homofóbicos, somos nós, quando você defende, apenas defender a família. Eu quero dizer que eu não sou contra ninguém, eu sou contra ideias. Então vir aqui, querer gritar, querer falar, para mim, eu sou contra ideias. Cada um, na sua vida, escolhe o que quer ser. Se a pessoa acha que está certo. Agora, gastamos quanto, vereador? 900 mil reais com a escola lá do Jardim, que a senhora perguntou? 900 mil, olha só. Para fazer uma boa parte da escola, 40%. E foi gasto 800 mil reais dos impostos que viriam para nós, para o país, com a lei Rouanet, para dizer que isso é cultura, isso. Pegar a imagem de Cristo no maior país católico do mundo, colocar um monte de mão, deusa, coisa ridícula. Aí fala que a Câmara mistura religião com lei. Quer dizer, esses canalhas que fizeram isso estão certo. Aí o povo de bem, que é a maioria, está errado. Nós temos que engolir o que uma minoria canalha quer pregar. Senão eu que estou errado. Eu tenho que concordar com isso. Mas jamais. Está aqui, ó. Ah, não teve criança. Está aqui as crianças, ó. As crianças vendo lá, como não tinha criança. Foi mandado convite lá para as escolas públicas lá para ver isso. Aí vem falar que nós estamos errados, o nosso ponto de vista, o que a gente fala. Por que esses canalhas safados, sem vergonha, que quer ensinar isso para as crianças, não pegam e fazem isso com o símbolo de Maomé, com o Islã? Sabe por quê? Porque eles não são tão amorosos, porque nós ainda tratamos esses canalhas com educação, coisa que eles não têm com a gente. Porque aquelas pessoas são radicais e fazem o que fizeram lá na França. Aí todo mundo, olha, a imprensa é livre, ela pode escrever ou falar o que quiser. Agora, eu também, como cidadão, pagador dos meus impostos, pai de família, também tenho direito de me expressar. De novo, canalha, banco, safado. Depois aí falar que não sabia. Aí o cara aqui da revista, de fato, quem fechou a exibição foram os organizadores do evento. Aí vem aqui falar de novo aqui, que essa ideia é uma resposta de humor, pastor Nilton. Uma resposta, é uma coisa de humor. Olha que legal, um negro sendo subjugado. Humor. Um índio transando. Aqui, e uma índia sendo transando também. É humor isso aqui, que humor. Canalha, quer destruir a parte melhor da sociedade, que é a família. É isso que eles querem fazer. É isso que essas pessoas que se dizem injustiçadas. Eu sou injustiçado. Olha esses homofóbicos, o caramba. Vocês sim que são, existe essa palavra? Heterofóbicos, que não concordam com a gente e quer uma meia dúzia, como diz o ditado, de 6, 7, vereador
meia dúzia de 6, 7, que eu engula que isso é arte, vereador Estevão. Arte? Papel de gente canalha, safado, sem vergonha. Tanto é que tiraram. Ué, se tiraram porque estava certo? Ou será que tiraram porque... E vem falar que nós somos bando? Nós somos organizados. Falar mal da direita, esquerdista, burguês travestido de esquerdista. Porque vem aqui falar que é esquerdista, que eu sou disso, daquilo. Burguês. Vai morar lá em Cuba, vai morar lá em Venezuela. Não, tá aqui, vai no McDonald's, vai não sei aonde, bem vem falar que é esquerdista, não sabe nem o que é esquerdista. Bancado por papai, vem aqui gritar que é esquerdista. É isso. Nós não vamos tolerar. E esse bando que eles estão achando, somos a maioria de pessoas que têm a sua fé. Não fale da fé de ninguém. Nós conversamos sobre isso, Carol. Cada um tem o seu direito de crer do seu jeito. Eu não posso interferir na religião católica. Eu tenho que... Eu respeito. Não querem nos respeitar e quer que a gente fique quietinho. E quando fazemos alguma coisinha, esse Gaudêncio Fidel, deixa eu ver meu tempo lá que está acabando. As manifestações foram muito organizadas e se debruçaram sobre obras muito específicas, que não dão a verdadeira dimensão da exposição. Esses grupos de críticos mostraram uma rapidez em distorcer o conteúdo, que não é ofensivo. Ué, esse é o curador que pegou o dinheiro do Santander e levou lá na Santander Cultural e fez exposição. Nós não sabemos, nós somos burros, inteligentes são eles. Eles são inteligentes. Canalhas e canalhas. Obrigado, senhor presidente. Eu quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Nilton Santos. Vereador Nilton Santos com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, eu não posso deixar de colocar a minha opinião. Eu não vou entrar nem no mérito de arte, porque eu acho que a arte ela é da pessoa. De repente o que a pessoa acha que é arte, o outro acha que não é. Eu, por exemplo, eu já fui em exposição aonde lá tinha um vaso, uma latrina de banheiro com alguns desenhos e chamaram aquilo lá de arte. Para mim não é arte, mas para algumas pessoas que ali estavam era. Mas com esse tipo de evento houve uma ofensa à família brasileira, uma ofensa ao SEDECA, houve uma ofensa aos direitos da criança e houve uma ofensa à religião alheia. Nós somos cerca de 85% no país de cristãos, entre evangélicos e católicos. E a religião é algo tão pessoal que não pode, de maneira alguma, ser ofendida assim como foi. Não é? Vexatória. Foi vexatória essa manifestação. E ofendeu, na minha opinião também, até mesmo os segmentos LGBT, ofenderam a eles mesmos. Ofenderam a essas organizações que defendem o direito de liberdade. E não é isso. O direito de liberdade não é isso. Na minha opinião, eu já disse aqui e torno a repetir, cada um pode ser o que quiser, mas após uma certa idade, quando ele decidir, se ele quiser ser homossexual, ele pode ser, se a mulher quiser ser lésbica, problema dela, mas quando for adulta, mas por que você não concorda? Não concordo porque foge da regra natural do ser humano. Mas por que o senhor não se convence? Porque eu não me convenço. Só poderia até me convencer se houvesse a fecundação. 2 homens se casassem e tivessem um filho. Aí
a minha opinião ia mudar. Mas não tem como. Muda toda a concepção natural, a natureza da criação divina. Mas esse não é o mérito. O mérito é a ofensa. O mérito é fazer com que tudo aquilo que a pessoa passa uma vida toda acreditando seja jogado na lata do lixo, que é a fé da pessoa, não é? Eu tenho minha avó, tinha minha avó, morreu com 104 anos, e ela morreu ali aos pés da igreja que ela frequentava. E nem por isso, por ser protestante, eu ia lá brigar com a minha avó. Eu respeitava a crença dela, não é? E quando ela morreu, pasmem, eu que paguei o velório, eu que paguei lá para poder fazer o velório dela. E lá teve imagem católica, lá teve tudo, e eu que tive que pagar. E eu professo outra fé, mas foi por respeito às pessoas. Mas o que nós podemos, nos dias de hoje, em que nós estamos vendo os sinais acontecerem, o que nós podemos fazer? Não é? Porque eu garanto aqui que quando éramos criança, nós ouvíamos dizer que iria chegar um tempo que iria ter um celular que você ia pegar e ia ver a pessoa do outro lado. Passaram-se muito tempo, isso já acontece. Ouvíamos dizer que haveria pai matando filho e filho matando pai. Já estamos vendo, não é? Haveríamos dizer que sinais de incestos, a gente veria por aí à torta e à direita. A gente já vê. Estupro de vulneráveis, a gente já vê, não é? Guerras, a gente está vendo. Rumores de guerra, a gente está vendo. Então, o que falta mais para a pessoa se conscientizar que ela tem que professar uma fé, seja ela qual for, mas em busca da sua própria salvação? Porque, olha, está difícil da pessoa entender que há um caminho, que há uma luz para aquele que se encontra nas trevas. Então a pessoa vê, até parece, as pessoas vão me criticar, vão falar, você está falando na tribuna como se estivesse falando na igreja, mas não é. É a pura realidade do que nós estamos vendo no dia de hoje. É a pura realidade do que nós estamos vendo no dia de hoje. Você vê, na escola, antigamente a professora era a segunda mãe. Se a mãe reclamasse com o aluno, chegava em casa, o aluno ainda tomava uma bronca do pai. Hoje, se a professora reclamar com o aluno, a mãe vai lá bater no aluno, na professora. É isso que nós estamos vivendo o dia de hoje. Então, eu quero me solidarizar com a religião católica. Eu tenho padres, amigos que são católicos, eu tenho os vereadores que são meus amigos, que são católicos, tem aqui evangélicos, tem aqui espíritas, mas a gente mantém um respeito, porque é algo pessoal de cada um, é algo muito pessoal e muito precioso, porque o nosso maior tesouro é a nossa fé. Muito obrigado. Para discutir a moção, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Estevão, parabéns. Vereador Estevão, parabéns. Quando você veio falar comigo a respeito, meu celular já estava bombando, como se diz aí, as pessoas colocando as imagens, os comentários diversos. Então foi maravilhoso nesse momento poder ouvir de você realmente a tristeza que você passava e que eu sentia. Foi até maravilhoso saber que podia compartilhar com você isso. E dizer para você e para todos que isso é uma afronta. É uma afronta à família. Esse incentivo à pedofilia, à zoofilia, pornografia. Isso para nós, todos aqui têm, para a maioria dos vereadores, todos têm filhos. E a gente sabe como é difícil, vereador, educar um filho.
Então, quando você vê alguma coisa nesse sentido, e ainda dizendo que isso é arte, não é o caso, não vamos trabalhar nessa linha, mas eu digo sempre que nós vivemos numa democracia, num país livre. Mas eu até anotei isso aqui. Nós temos o direito de liberdade, mas não o direito de libertinagem. E o que aconteceu ali foi exatamente isso. Fui até ver o significado, né, mais preciso. Libertinagem é uma pessoa que não tem senso de respeito, que usa a liberdade para ultrapassar os limites. Eu me senti muito mal vendo aquelas cenas. Eu que sempre trabalhei muito voltado na área social. Infelizmente, o estupro existe em todas as áreas, mas acaba a gente sabendo que a área mais simples acaba tendo maior visibilidade. E eu fico até difícil de comentar. A pedofilia é um assunto que me incomoda demais. O machismo que vive o nosso país. E agora, vivenciar isso, eu acho que o próprio Santander já deve ter sentido bem na conta lá o que aconteceu. Se fala em muitas pessoas que fecharam as contas, cada hora falam uma quantidade. E eu fico triste, que é um banco sério, não é? Mas fico triste por esse erro, que foi um erro que ele vai pagar caro por isso, já está pagando por isso, infelizmente. Porque as nossas crianças, e lá tinham muitas crianças, inclusive eu assisti uma parte, tinha muita criança assistindo isso. Fico muito triste, porque não respeitaram de forma alguma a Igreja Católica, que não fosse a católica, fosse qualquer uma outra. É uma crença e nós precisamos respeitar. A primeira coisa é ter respeito ao próximo, como você mesmo disse, e amar ao próximo. E eu me senti ofendida enquanto mãe, enquanto uma pessoa que faz de tudo para amar o próximo. E a Igreja Católica, realmente, isso me fez muito mal. A banalização do símbolo da própria igreja, da forma que foi colocada. Então, eu parabenizo você por esse ato, por essa moção. E o meu voto vai ser com louvor. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa, parabéns ao vereador Estevão pela sua moção, pela sua reação e que ela se faz extensiva a todos nós vereadores. Vereador Estevão, isso é uma ofensa, é um desrespeito, é uma agressividade à população brasileira. O Banco Santander, ele não tem noção a situação que ele provocou é mesmo efeito daquele furacão Irma lá dos Estados Unidos. Ele está provocando um estrago dentro de um país, de uma nação, de um povo chamado brasileiro, que foi desrespeitado, ofendido, humilhado, e isso jamais poderia ter acontecido. Um banco tem fronteiras internacionais, vários países do mundo, que deveria pensar, primeiramente, no país onde que ele está instalado, onde que ele foi recebido como visitante, como empresa. O Brasil abriu as portas para que ele pudesse se estabelecer. Ele veio aqui para buscar e trabalhar e ganhando dinheiro em cima do trabalho do povo brasileiro e levando esse dinheiro fora do Brasil para a Espanha e outros países. Ele está recebendo, então, ele tem todas as situações favoráveis a ele para poder respeitar o Brasil. E o que aconteceu? Foi ao contrário. Ele acabou
realmente fazendo estrago em todos os municípios, os estados e a nação. O que acontece, a reação já foi bate-pronto, foram mais de 30 mil clientes no início, depois passou para 60 mil, chegou a 80 mil e já se passou mais de 100 mil clientes que está fechando. E não vai parar por aí, eu tenho certeza, viu, vereador? E aí vai continuar 100, 200, 300, 400, não sei quanto, porque não vai ter limite. É o que o Alemão falou. Ele tem a conta no Santander, também vai pedir a mudança da sua conta. Nós também vamos fazer a mesma coisa. E todo brasileiro deveria fazer a mesma coisa. Mostrar que nós não somos palhaço. Que aqui no Brasil tem gente que tem sangue na veia e que tem que ser respeitado. Então, que a população de Limeira faça a mesma coisa. Mude de banco, pare de utilizar o banco, para que ele possa entender o manifesto. A maneira de manifestar é quando mexe no bolso. Por isso que quando as pessoas falam assim, por que são multados os veículos? Porque quando mexe no bolso, as pessoas sentem. Então é a mesma coisa, deve acontecer com o povo brasileiro, que deve tirar de uma maneira, de um manifesto, de uma situação que repudia e que não aceita essa situação, que vem falar que é uma arte para denegrir a imagem e desrespeitar o povo brasileiro. E essa imagem que é construída por muitas pessoas que lutam, que trabalham e que amam esse país pela seriedade e pela nação que vive. Todos nós amamos o Brasil. E nós não aceitamos que um visitante venha lá de outro país e comece a perturbar e a desonrar e a ofender a todos nós. E essa arte não é uma arte pública, não é arte, mas sim é uma arte diabólica. Então tem o nosso voto com louvor, e que nós vamos votar isso, e que essa moção possa chegar até ao banco, que nós possamos encaminhar até a presidência da República, ao presidente, para que isso possa ser registrado, a manifestação dessa casa, desse poder legislativo, que não concorda e jamais concordará com essa situação de pessoas que vêm para cá e acabam desrespeitando, ofendendo e passando por cima de todos como se fosse pó. Parabéns, e nosso voto é favorável com louvor. Discutir, Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Glória a Deus. Graças a Deus que nós estamos discutindo essa moção hoje. Eu acredito, vereador Estevão, como você apresentou, se não tivesse sido você, pelo menos uns 18 iriam apresentar essa moção. Ou até mesmo se não fosse os próprios 21. Mas eu quero dizer o seguinte, como eu venho sempre falando, e quero agradecer de ter mais vereadores que levantam a bandeira da família brasileira. Doutor Marcelo, eu vou falar um pouquinho dessa mostra cultural, o qual respeito o nobre vereador Estevão, não teve coragem de mostrar, mas eu vou mostrar, Estevão. Na entrada da amostra, estava lá, bem-vindo à mostra cultural. Eu acho que é isso, porque eu não entendo inglês. Estava escrito isso aqui, ó. Era bem-vindo à amostra? É, doutor Marcelo, bem-vindo à amostra daqui? Era isso aqui que estava escrito, ó. Doutor Marcelo falou aqui agora, que é fuck. Em inglês eu vou falar, é foda-se. Na entrada.
Na entrada, está aqui, ó. Para todo mundo ver, isso aqui é na entrada da amostra. E aí, crianças, pais de família lá com seus filhos. Imagina se eu entrasse com meu filho. O do meio até entende inglês, ele já ia me questionar. Mas se com uma criança de 3, 4 anos, pai, o que é esse FUC? Porque a criança fala assim, né? O que é esse FUC? E aí? Como é que um pai explica? Mas tudo bem, vamos continuar, vamos passear agora pela amostra. Vamos passear, lógico. Nessas horas, alemão, o pai que tem que explicar. O pai explica, mas vamos continuar pela amostra. Olha aqui, ó, o que o Lemão estava falando. Criança viada. É isso aí a amostra, ó. Eu não estou mentindo não, era o que estava na amostra. Criança viada, travestida lambada. Olha que lindo para mostrar para as crianças, mostrar para o meu filho. Deusa das águas. Xirra. Xirra. Ou então bafônica. Imagina, criança viada, bafônica. Mas isso aqui é pouco perto do que eu vou mostrar agora. Aí começa a ficar um pouquinho mais pesado. Olha aqui, ó. Blasfemando contra a imagem de Cristo. Do nosso Cristo, Lemão. Do nosso Cristo, Vaguinho. Blasfemando contra Cristo. Eu queria ver eu falar alguma coisa da Umbanda. Eu queria ver algum pastor falar alguma coisa, como já aconteceu e colocaram na mídia da Igreja Católica. A mídia cai de pau. Cai matando. Falar lá o que o evangélico fez, mas falar do nosso Cristo pode. Isso aqui não é intolerância. Isso aqui não é intolerância. Isso aqui é normal no meio dessa sociedade. Não é normal não. Nós estamos aqui para mostrar que não é normal. Nós somos contra todo e qualquer tipo de intolerância. E as mídias não colocaram nada disso, né? Quando é um pastor que fala alguma coisa, vão lá e coloca. Se sou eu que vou lá e chuta alguma oferenda, alguma coisa, vai falar, o vereador evangélico é contra. E nós que somos intolerantes, Lemão. Lemão, posso usar a sua fala? Bando de canalhas. É isso que são. Um bando de canalhas. A mídia não colocou nada aqui. A mídia não fala nada disso daqui. Por que não? Cadê os que são contra a intolerância? Eu não vi nenhuma manifestação em Facebook. Aqueles que são contra a intolerância, até mesmo aqui na nossa cidade, contra a intolerância religiosa. Cadê? Cadê? Mas falar de pastores, falar de padres, isso falam. Isso falam. E vamos continuar passando pela amostra. E aí chega nessa imagem aqui, ó, doutora Mayra, que para mim isso aqui faltou totalmente com respeito para com os meus irmãos católicos. Colocou a imagem de Maria fumando. Fumando. Tá aqui, ó. Tá aqui, Vaguinho. A arte. Isso aqui é arte pura. Isso aqui não é intolerância. Isso aqui é arte pura. Ai, se fosse uma igreja evangélica que tivesse feito essa amostra cultural, o quanto não seríamos perseguidos? Agora, o pessoal da esquerda pode? Esses canalhas podem? Até quando a gente vai ficar tolerando? Parabéns para os vereadores que falaram aqui. Parabéns, porque isso aqui não é de se tolerar, não. E aí o que eu falo? Cadê os que são contra a intolerância? Cadê? Eu não vi uma manifestação, seja nacional, estadual, municipal, não vi ninguém se manifestando contra isso. E são defensores de uma cultura de paz. Balela. Balela. Isso aí é para inglês ver, porque ninguém fala nada. Se não somos nós, vereador Estevão, ninguém fala nada. Chega. Chega. Eu não ia mostrar, mas vou mostrar mais. Está aqui, ó, Estevão, que você falou da hóstia, que para o católico é o corpo de Cristo. Eu vou ler só uma. Vagina. Escrito na hóstia. Escrito na hóstia. É arte. É pura arte isso aqui, doutor Rafael. Isso aqui é arte. Nós que somos um bando de retrógrados, segundo a revista Veja. Um bando de retrógrados nós somos. Que não conseguimos enxergar a arte. Mas quem consegue enxergar arte com isso aqui? Quem consegue enxergar a arte com o negro? Aqui, ó, no canto, ó.
em ato sexual com 2 brancos? Cadê os defensores da minoria, que também não se manifestaram? Cadê? Aqui o negro, ó. É mentira, doutor Marcelo, que eu estou mostrando? O negro tendo que fazer sexo oral e sexo anal com 2 brancos. Cadê os defensores da minoria que não se manifestaram? É isso que eu fico bravo. Quando a gente fala, vocês estão falando demais, vocês são intolerantes, mas cadê eles agora para defender? Se não somos nós que defendemos, e nós somos os intolerantes, Lemão. E aí eu vou falar, esses que são pseudos defensores também são canalhas, porque são coniventes. Porque são coniventes. Aí eu vou parar de mostrar. Eu vou parar de mostrar. O Lemão quer que mostre o animal. Tem um animal, uma cabra aqui, ó. Aqui em cima, aqui tem uma cabra. Também sexo oral e sexo anal com a cabra. É totalmente... Não é inaceitável isso. É inaceitável, mas essa é a artimanha da esquerda. Mas essa é a artimanha da esquerda, doutor Marcelo, que quer infiltrar na cultura e nas escolas. O senhor lembra aqui no começo do ano, quando eu falei do livro lá A Triste História de Heredegalda? É isso que eles querem fazer, entrar por educação, entrar pela cultura. E nós temos que estar atento contra essa investida da esquerda. Nós não podemos aceitar mais, calado, essa investida. Está na hora da gente preservar a nossa família. Está na hora da preservar a nossa moral. Está na hora da gente cuidar das nossas crianças. Não aceitar mais, é por isso que eu entrei com o projeto Escola Sem Partido, que já está preparado para ir para a pauta. É por isso, para não aceitar que essa esquerda, o doutor Anderson, como o senhor bem diz, que acabou com o nosso país desde 2002, tenta infiltrar nas nossas crianças. São os covardes, não tem coragem de debater com a gente, vai infiltrar nas crianças. São doentes mentais. E eu posso dizer isso, doutora Mayra, a senhora que é médica, doutor Marcelo, amparado pelo CID. O CID-10 diz que é uma doença, inclusive está aberto aqui, vou até falar qual que é. Transtorno de identidade sexual, está no CID. São doentes que querem infiltrar na nossa sociedade, enfiar a goela abaixo, que as nossas crianças não nascem homem e mulher. São doentes, inclusive, saiu hoje. Estou aqui com o impresso da Folha de São Paulo e da Exame. Juiz concede liminar que permita tratar homossexuais como doença. São doentes mentais que tentam agir nas nossas crianças. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. E fica aqui, o vereador Estevão, meu voto favorável. Eu vou repudiar tudo que interfira na família. Estão tentando destruir a família. E não vão, Lemão. Não vão conseguir. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar em prol da família. Agradeço, presidente. Muito obrigado, vereadores. Muito obrigado por presente. Vereador Mirda Lanche. Presidente, nobres pares, plateia presente, público que nos ouve pela rádio e pela TV Câmara. Parabéns, Estevão, por essa propositura, essa moção, que infelizmente deixou a gente muito indignado, a gente que é de cunho católico, me senti muito ofendido, e imaginando meu filho que tem apenas 5 anos, como explicar para ele aquilo? Então, a maior parte do pessoal já falou muita coisa aí. Meu voto é com louvor e parabéns pela moção. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria, antes de tudo, de parabenizar o vereador Estevão pela propositura, pela moção, dizer que votarei favorável. Mas gostaria de fazer algumas ponderações, porque após a fala do vereador Estevão, já vi algumas exaltações, e que eu acho que, às vezes, da forma que nós colocamos, pode ter uma outra interpretação. Então, antes de tudo, eu defendo o direito de crer e de não crer, por estarmos em um país laico. Hoje, quando o vereador Lemão me chamou até o gabinete dele, para falar, inclusive, sobre a inversão de pauta, para que essa moção pudesse ocorrer hoje e não perder o objeto,
nós conversamos sobre todas as liberdades fundamentais que são protegidas pelo nosso ordenamento jurídico, e entre elas a liberdade religiosa. Como mencionei aqui, defendo a liberdade de crer e de não crer, até daquele que, por alguma razão, optou, seja qual razão for, por não ter nenhum segmento religioso, ou aquele que, quando assim resolveu, tem sua denominação religiosa conforme escolher. Só que, na minha opinião, e eu acredito que isso se restou comprovado até pela retirada da amostra, é que não houve apenas o exercício das liberdades, mas houve ofensa, por meio, inclusive, se questionando em vários grupos jurídicos, fóruns de discussão do Complexo Educacional Damásio, do CERS, entre outros, Luiz Flávio Gomes, outros juristas que, inclusive, questionam se não houve prática de crime pela questão da indução a algumas cenas, por exemplo, a questão da zoofilia, com relação ao sacrilégio, entre outras questões. Então, deixemos claro que existe uma ofensa a essas liberdades. E aquilo que eles chamam de arte, que eu também não compactuo que isso tenha sido uma amostra de arte, é só colocar alguns pontos que eu acho que são de fundamental importância. Quando nós nos referimos a direito de minorias, nós temos que tomar cuidado, porque direito de minorias não significa isso. Não é isso. Tecnicamente, direito de minoria é outra coisa que não é isso. Quando nós falamos em direito de minorias, nós estamos falando em direito da pessoa com deficiência, nós estamos falando do direito do afrodescendente, nós estamos falando da pessoa idosa. Então, quando nós falamos essa minoria que é a favor disso, não. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a forma que nós colocamos dá a impressão, os indígenas, por exemplo, são considerados minoria. E, na minha concepção pessoal, houve uma ofensa ao povo indígena nessa amostra. Bem como, na minha opinião, houve ofensa também ao afrodescendente nessa amostra. Nós tivemos uma guerra de etnias nesta amostra. Então, nós só temos que tomar cuidado para que, mais uma vez, quando estamos convictos em nossas paixões, que a gente não cometa exageros nesse sentido. Também discordo que equiparação de gênero seja isso que tenha sido mostrado nessas imagens. Com relação a... Agora eu não vou me lembrar do termo, mas da menina viada, entre outras expressões pejorativas que foram utilizadas. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir, porque na concepção técnica também equiparação de gênero não é isso. Então, quando nós nos posicionamos com relação às nossas convicções, cada um, dentro da sua convicção, dentro da liberdade religiosa protegida pela Constituição, tem todo o direito e deve assim se expressar. Só que nós só temos que tomar cuidado com as nomenclaturas para que não incorramos nesse tipo de erro. Quando nós falamos minoria que aprova este tipo de comportamento, ou minoria que aprova esse tipo de exposição, nós temos que lembrar que direito das minorias nada tem a ver com aquilo que fora demonstrado nessa exposição. A prova disso é que eu me rotulo por diversas vezes como defensora do direito das minorias, que são essas classes, tecnicamente falando, o afrodescendente, o indígena, a pessoa com deficiência, o menor, o vulnerável, a pessoa idosa. E eu me coloco hoje a favor dessa moção e contra o que fora exposto, e da forma que foi exposto. Porque algumas pessoas com suas ideologias e na defesa dessa arte fizeram comparações que fui buscar, são comparações que, na minha opinião, também não se sustentam. Cheguei a conversar com o vereador Lemão hoje, por exemplo, a comparação de uma das pessoas defensoras da exposição foi o Museu do Holocausto na Alemanha com a exposição promovida e patrocinada pelo Santander. São contextos diferentes, são formas diferentes.
Entre outros pontos que, se fôssemos alongar aqui, os 10 minutos certamente não seriam possíveis. Então, nós só temos que tomar cuidado na utilização de nossas expressões para que não cometamos exageros e exaltações, para não polarizar mais. Inclusive, falei isso com o vereador Lemão da Jeová Rafa hoje, que a minha percepção é de que, quando nós partimos para o radicalismo, seja de qualquer lado, de qualquer forma, tanto para o sim quanto para o não, quanto pela defesa ou contra pela acusação, nós incorremos em graves erros porque nós saímos do nosso eixo e do nosso ponto de equilíbrio. A parte concedida, vereador. Vereadora, muito importante a fala da senhora. E o que eu quis dizer, só para ratificar, não foi que eles defendem. O que me espanta é a não manifestação, nem contrária nem favorável. Nem contrário. A senhora está se manifestando e muito bem. Mas a gente não vê hoje uma manifestação dessas minorias. Eu falei a nível nacional, estadual, municipal, dos indígenas, das mulheres. Tem uma imagem aqui que eu não vou mostrar. Tem 2 adultos segurando uma criança e outra em cima dela, em cima da cama. Essa eu não vou mostrar. Por respeito aos meus filhos, que eles me assistem. Então, é complicado a não manifestação. Se fosse o inverso, se fosse uma igreja evangélica que estivesse fazendo, com certeza eles iam se manifestar. Com certeza estariam aqui hoje, falando um monte. A senhora sabe que estaria. É essa não manifestação que eu fico, não se apoia ou não apoia, para mim não importa, mas a não manifestação deles, isso que eu acho que eles são coniventes. Obrigado, vereador. Imagina, vereador. Eu entendo até o seu posicionamento com relação a esse tipo de manifestação pública, mas eu acho que nós temos que fazer essa ponderação, porque minoria não é isso, não necessariamente aprova ou reprova. Eu acho que são coisas distintas, são pontos distintos. E volto a dizer, com relação a essa imagem que eu vi envolvendo a criança, como falei aqui anteriormente, muito está sendo questionado dentro dos fóruns jurídicos se não houve prática de crimes com indução a essas práticas de pedofilia, zoofilia, entre outros. E volto a dizer, o senhor rotulou essa questão dos evangélicos. Se os evangélicos estivessem promovendo, existe, infelizmente, existe ignorância por meio de todas as partes. Nós sabemos disso. Eu sou espírita, kardecista, nascida e criada nessa doutrina, e por diversas vezes já ouvi, inclusive, piada recente, de uma forma pejorativa, que macumbeiro não é unido, por isso que eu tive menos de 1000 votos. Ouvi algo. Para mim, isso é uma ignorância. Por quê? Porque a gente se vale de um instrumento indígena, macumba, que é prática de uma religião que não é a minha, fazendo de uma forma pejorativa e com piada. Eu não sou um bandista, mas respeito aquele que profetiza essa fé. Como já falei, respeito, e eu acho que todos nós devemos respeitar aqueles que têm a liberdade de crer e de não crer. Aqueles, inclusive, que são ateus, agnósticos, e que escolheram não professar de nenhuma fé. Assim como algum vereador já falou aqui, me precedendo, que fé, acredito que tenha sido o pastor Newton, que fé é algo muito pessoal de cada um. E um dos motivos que me espantou e que me deixou, de fato, muito entristecida com a exposição, é que, na minha opinião, na minha concepção pessoal, houve sim uma ofensa à liberdade religiosa. Houve ofensa, sim, a diversos segmentos sociais. Mas só gostaria de frisar aí com relação que isso não é necessariamente direito de minorias. Obrigada, presidente. Para discutir, vereador Helder do Táxi, depois Vaguinho, depois Marcos Xavier. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que ouvem pelo meio de comunicação, pela Rádio Educadora, agradecer o Calu que hoje veio nos visitar aqui também. Senhor presidente, sobre esse assunto, quero parabenizar ao Estevão. Parabéns, Estevão. É uma moção que traz para nós, vamos dizer assim, repúdio, como se fosse até uma moção de pesar para nós que somos católicos. Porque quando alguém mostrou as riquezas da Igreja Católica lá, ainda bem que mostrou as hóstias não consagradas. Porque tem um momento na missa
que o padre ergue a hóstia, acontece a transubstanciação, que sobe apenas o pão e desce o próprio corpo de Cristo para nós católicos. Então eu quero agradecer aqui a todos que mencionaram o catolicismo, que devassaram a nossa religião. Então eu quero agradecer a vocês todos. E não precisamos, às vezes, falar muito. O próprio Cristo um dia falou, em Mateus 18:6, mas qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor pendurar ao pescoço uma pedra de moinho e que se atirasse ao fundo do mar. Ou melhor, é melhor que nunca tivesse nascido. Então, como o Papa Francisco sempre fala, para essas pessoas só resta uma coisa, uma situação: rezar por eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Porque se eles tivessem um pingo de consciência, jamais eles atacariam o catolicismo, o evangélico, o espiritismo, qualquer um, porque o respeito cabe a toda a religião. E hoje eu fico bastante triste com isso, mas fico feliz dos evangélicos estar defendendo o nosso católico. Porque a gente que distribui a Eucaristia, eu que sou católico, olhar uma cena dessa é realmente triste. Mas só resta uma coisa a dizer, e volto a repetir: eles vão pagar por aquilo que fez. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores, faltando 10 minutos para 7 horas, 7 horas tem o expediente. Então a gente vai transferir, passar o resto da discussão, os outros vereadores que vão falar, para a ordem do dia. Tá certo? Então os demais vereadores vão se pronunciar, quem quiser, na ordem do dia, depois da discussão da pauta. Assim fica todo mundo com tempo suficiente para discutir. Eu gostaria só que fizesse a inscrição quem ainda vai discutir. Vaguinho, Marco, Anderson, Jorge, Rafael, Vaguinho, Marco, Anderson, Rafael e Jorge. Não. Senhor presidente, a matéria do executivo a ser lida. Pois não. Ofício número 360/2017, ao excelentíssimo senhor presidente José Roberto Bernardo. O assunto encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem a Egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera a redação da Lei Complementar número 745, de 22 de dezembro de 2015, e suas alterações e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária, a sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. A mesa recebe o projeto de lei e encaminha às comissões competentes. Substitutivo número 88 ao projeto de lei número 228/2017, que obriga os estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares a realizar o plantio de árvore em seus estacionamentos. Vereadora Constância Félix. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 89 ao projeto de lei número 188/2017, que dispõe sobre a responsabilidade e proteção aos animais no município de Limeira e da outras providências. Vereadora Constância Félix.
Encaminhe-se às comissões competentes. Não há mais matéria a ser lida, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem, vereador Lemão da Jeová Rafa. Senhor presidente, eu faço um pedido que seja dispensado a matéria de diversos, haja visto que ela fica disponibilizada na secretaria, para que a gente possa fazer o término. Eu preciso da anuência dos líderes. Newton Santos. Marcos Xavier. Sim. Carolina. Sim, presidente. Toninho. Sim. Jorge. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Está dispensado a leitura de diversos. Nesse exato momento, eu encerro o expediente e partimos para a tribuna livre. Eu peço ao vereador Dr. Marcelo Rossi que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal de Limeira a senhora Camila de Castro Trafani, que irá discorrer sobre a doença de Alzheimer e sobre o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Boa noite, senhora Camila. Boa noite. É um prazer recebê-la na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, eu tenho a obrigação de cumprir o que dispõe o regimento interno dessa casa. E por isso se lembrar que, como oradora, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. A senhora tem 10 minutos para discorrer sobre o assunto que traz a Câmara Municipal. Obrigada, boa noite a todos. Então, eu vim falar um pouquinho hoje de um dos principais trabalhos que pode ser feito com o paciente com Alzheimer. Tanto na prevenção, para que esse paciente tenha um tratamento mais breve possível, quanto melhor tratamento ao longo da doença. Hoje a gente tem questionários que são muito importantes, são ótimos fomentos para a gente, tanto quando ele começa a envelhecer e começa a apresentar os primeiros sinais. Então, fala assim, estou começando a me confundir no dia a dia, será que eu tenho alguma coisa? Então, existe aí uma série de testes que a gente avalia. É perda cognitiva? É transtorno de humor? É problema de sono? O que está levando esse idoso a esquecer? E quando a gente consegue já fazer esse acompanhamento logo no início, a gente consegue até evitar uma piora no quadro. Afinal, a gente trabalha com esses questionários, então é uma equipe multidisciplinar que vai avaliar e que vai atuar junto a esse paciente. E se a gente vê que tem um indicativo de uma demência, no caso o Alzheimer, né, que agora na quinta-feira é comemorado o Dia Mundial da Doença, a gente consegue acompanhar a evolução da doença. E é muito importante porque quanto mais de perto a gente acompanhar mais detalhes sobre essa doença, menor serão os impactos. E quando a gente fala de impacto da doença de Alzheimer, não é só o paciente com Alzheimer. Eu atuo em algumas instituições e a gente comenta que o doente de Alzheimer, às vezes, é até relativamente tranquilo. A gente já tem toda uma gama pronta para atuar, a gente consegue atuar, mas também tem o familiar que sofre, não é? Aquele familiar que olha, mas o que está acontecendo com meu marido? O que está acontecendo com meu pai? O que está acontecendo com a minha mãe? E também a gente, então, começa a dar um andamento ao tratamento, que é o que eu faço hoje no meu trabalho, que são esses questionários. Então, alguns já são bastante conhecidos, como o mini exame do estado mental, que a gente vai pedir, ver se esse paciente sabe onde ele está. Às vezes, aqui, quem trabalha com idoso já deve ter visto. A gente pergunta, que dia é hoje? Hoje é dia 1 de janeiro de 1940. Porque a memória recente dele já não está mais retida. Então, eles começam a viver o passado como característica da doença. Eu costumo explicar assim, quando a família chega, que imagina que já tem um monte de memória grudada lá dentro. E quando fica muito tempo grudada, é mais difícil de perder, não é? Que nem uma sujeirinha, a gente não consegue limpar. Quando é mais nova, sai mais fácil. É mais ou menos isso que acontece com a doença. A informação nova não retém. E como a gente vai descobrir isso? Com o relato familiar,
que é extremamente importante. Hoje a gente não faz o diagnóstico, eu não fecho uma avaliação sem falar com o familiar antes, porque é ele que vai primeiro perceber. É sempre aquele parente que vai chegar e vai contar o relato mais absurdo. Né? Não, porque minha mãe esqueceu o fogo ligado. Oxe, então, pera lá, vamos investigar. Por quê? Porque não gruda mais. Agora, a antiga, o que aconteceu em 1960, já está lá. Quantas vezes elas não contaram essa história para a gente? Então, tem a questão de que esses instrumentos hoje não mostram. E também é bastante comum que daí acaba confundindo com a doença de Alzheimer, que a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Chega aquele paciente, poxa, eu não lembro nada. Não, porque eu não lembro, eu tenho demência. O paciente chega desesperado. A gente vai avaliar, ele tem depressão, estresse, não dorme direito. A qualidade de vida dele, a perspectiva está terrível. Por quê? Porque hoje o dia a dia é muito difícil. E eles acabam achando que é demência, porque é a informação que eles têm na mão. O esquecimento é o quê? Demência. Eles não aprendem, eles não ouvem por aí que o estresse é o esquecimento. Então, novamente, entra a triagem para não haver polifarmácia, para não haver tratamento errado. Então, a gente pega, a gente faz a avaliação, vai lá, olhou, teste cognitivo perfeito. Perguntei que dia é hoje, sabe? Sabe contar o endereço de onde está, sabe fazer conta de cabeça, mas está triste, está nervoso, perde as coisas porque está com a cabeça em outro lugar. Então, como a gente entra? Tratando a ansiedade, a depressão. Para quê? Para que não vire uma demência no futuro. Porque um esquecimento que não é pensado e analisado, acompanhado logo no começo, vai virando uma bola de neve. Uma hora ele pode virar crônico. Uma hora esse paciente pode cair e ter uma crise ainda pior do que o esquecimento. Daí, o que a gente faz com essas informações? Então, o paciente chega lá, dura em torno de 1h30 a 2 horas uma avaliação, porque a gente tem que deixar o paciente se expressar. E quando ele chega lá, então, a gente fala, tá, pegamos o resultado, vamos levar. Quem pode ou não confirmar o médico, o diagnóstico sempre é um médico. Cabe aos demais profissionais, no meu caso como gerontóloga, auxiliar que esse diagnóstico seja o melhor possível. E daí vai entrar. O que a gente tem para a doença de Alzheimer? Atividade física, que o paciente esquecido começa a ficar com medo, começa a se isolar socialmente, que é um problema assim, que impacta muito a doença. A gente vai fazer uma oficina de memória para tentar estabilizar ao máximo as funções cognitivas que ele tem. A gente vai encaminhar ele para grupos, para ele interagir, para ele entender que não tem pessoas iguais a ele, e vai dar apoio ao cuidador. Porque um cuidador sem orientação é o cuidador que não cuida direito desse paciente. Se ele não cuida direito, a gente tem 2 pacientes. A gente não tem só o idoso com Alzheimer. A gente tem o idoso com Alzheimer e o cuidador estressado, depressivo, com dor lombar, e, enfim, uma série de doenças. Hoje, inclusive, a gente às vezes vai ver que o gasto é muito maior de remédio no cuidador do que no idoso. O idoso toma o medicamento da cognição ali para evitar os sintomas e os sinais da doença. O cuidador toma relaxante muscular, antidepressivo, anti-ansiolítico. Você vai avaliar ele começa a chorar. Então, às vezes, a gente vê que o gasto é muito maior com aquele cuidador que, de repente, recebeu aquela notícia. Você tem um parente com Alzheimer do que o paciente com Alzheimer. Ele senta assim para a gente, vamos fazer exercício? Aí vamos, adoro quando eu venho aqui, e dá risada. O cuidador está na sala do lado chorando, ai, que alívio, agora eu vou descansar. Porque ele está lá, ele está bem cuidado, eu posso ficar tranquila. Então, assim, a gente precisa olhar para a doença. Porque quando a gente fala do Alzheimer, a gente não está falando do portador da doença de Alzheimer, do paciente que desenvolveu. Não, a gente está falando do doente e de toda a rede que envolve esse doente. Se a gente não tomar cuidado, vai estar mais doente que esse paciente. Então, assim, a gente tratando o Alzheimer, a gente trata não uma pessoa, mas a gente trata pelo menos umas 3, 4 em volta dela. Que vai ser família, amigo, o vizinho que fica preocupado quando abre o portão, porque sabe que o vizinho tem Alzheimer, então ele pode sair, então ele fica de olho. Então,
a importância de olhar para a doença de Alzheimer, que a gente tem aí essa comemoração, né, essa conscientização pela OMS, que é mundial, é justamente por isso, porque hoje é uma doença incapacitante não só a quem tem a doença, mas também a todos à sua volta. Acredito que seja isso. Obrigada. A verdade é que a senhora Camila vem num assunto de Alzheimer, bem no momento que a cidade de Limeira ficou chocada com a morte do seu Cirilo. Seu Cirilo que tinha um princípio de Alzheimer. Infelizmente, ele praticamente se perdeu no meio da cana e acabou falecendo. Então veio na semana que acontece, até dentro do que a senhora Camila de Castro disse. Nesse exato momento eu chamo Maurício Gonçalves Tomé Júnior. Eu peço ao vereador Guido Lanche que faça encaminhar o seu Maurício até o plenário da Câmara Municipal. Seu Maurício, boa noite. É um prazer recebê-lo na Câmara Municipal de Limeira. Como presidente, tem a obrigação de cumprir o que dispõe o regimento interno dessa casa. E por isso se lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir deverá usar a palavra, respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. O senhor tem 5 minutos para discorrer sobre o assunto que o traz à Câmara Municipal de Limeira. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Senhor Presidente, nobres vereadores, público presente e público que nos acompanha através das redes de comunicação. É com muita honra e com muita esperança que venho hoje, nesta tribuna, reafirmar a importância da participação dos jovens e adolescentes na política. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Júnior, tenho 18 anos, sou estudante de Direito no Centro Universitário Adventista de São Paulo, cristão da Assembleia de Deus no Ministério de Belém e residente em Limeira. Hoje estará em votação o projeto de resolução 28/2017, que visa instituir a Semana de Integração, Conscientização e Incentivo aos Jovens e Adolescentes na Política, na Câmara Municipal de Limeira. Este projeto tem o objetivo de buscar a extinção do analfabetismo político, da alienação, da falta de interesse, da apatia, da falta de informação e tem por ideal mostrar a todos que a nova geração é o futuro. É o futuro promissor de nossa cidade, do nosso país e de nossa nação. É fato que poucos têm a visão de que amanhã eles serão aqueles que ocuparão os cargos dos que hoje aqui estão. E isso nos mostra a importância da aprovação desse projeto de resolução. A semana relatada no projeto pretende aproximar os nossos jovens e adolescentes do poder legislativo, fazendo com que, assim, eles adquiram conhecimento sobre as funções, os direitos e deveres que possuem em relação a este poder, para que, assim, possam deixar a ignorância de lado e se tornarem verdadeiros fiscalizadores e verdadeiros cidadãos, que se preocupam com tudo aquilo que será feito nesta cidade. E é através da informação, acabar com os políticos corruptos, com as crises econômicas, com as crises sociais, com os superfaturamentos, entre outros problemas pertinentes de nossa sociedade. Nós sabemos muito bem que muito pouco foi feito em relação aos nossos jovens em Limeira nos últimos anos. A quantidade de jovens que vemos frequentar esta casa
nos mostra essa realidade. Realidade que mostra desinteresse. Realidade que mostra que o desinteresse tem reinado sobre a juventude. Mas é através desse projeto que pretendemos resgatar aqueles que sabem que têm potencial para ser a diferença. E também fazer com que aqueles que não sabem descubram que eles ainda podem e irão fazer a diferença. Hoje vocês, os 21 vereadores, estão na frente de todas essas testemunhas presentes neste plenário, com uma simples decisão na palma de suas mãos: ser contra ou ser a favor de um projeto que valoriza a vida do jovem dessa cidade, um projeto que pretende fardá-los de conhecimento, de progresso, de informação, de mudança de vida e dar a eles o poder como cidadão. Hoje, vocês têm a oportunidade de fazer a diferença. Vocês têm a oportunidade de mostrar para a Limeira e para o mundo que os frutos gerados a partir de uma simples decisão pode ser responsável por impactar e mudar a vida de muitos. Não percam essa oportunidade, porque amanhã vocês podem se surpreender com o tamanho da diferença que este projeto, ainda que simples, fez na vida daqueles que ocuparão essas cadeiras no futuro. Por fim, eu desejo nesta hora que cada um se pergunte, cada um de vocês, mas por favor, eu peço que sejam honestos consigo mesmo. Será que realmente nós temos nos importado com o futuro? Se sim, o que é que nós temos feito? Se não, o que é que eu posso fazer? Mesmo que sim ou que não, hoje vocês têm a oportunidade. Então não deixe que essa oportunidade escape. E desde já, eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês, vereadores, considerem essas palavras e votem a favor deste projeto. Que Deus abençoe. Boa noite. Nesse momento eu peço à vereadora Carolina de Moraes Pontes que faça adentrar ao plenário da Câmara Municipal de Limeira o senhor Renato Georgette Frigo, que irá discorrer sobre a importância O senhor Renato Georgette, ele irá discorrer sobre a importância do evento cultural sobre a nona arte na cidade de Limeira. Senhor Renato, é um prazer tê-lo aqui na Câmara Municipal. Como presidente, tem a obrigação de cumprir o que dispõe o regimento interno dessa casa. E por isso lembrar que, como orador, Vossa Senhoria é responsável por sua fala e pelos conceitos que emitir, e deverá usar a palavra respeitando os vereadores aqui presentes, bem como a população que nos assiste. O senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Prometo que vou ser rápido. Hoje eu venho aqui humildemente falar para vocês sobre o Festival Limeirense de Quadrinhos. Eu estou aqui hoje perante vocês representando uma parcela de cidadãos de Limeira que tem um interesse em comum, um interesse que mistura cultura, arte e um mercado consumidor que atualmente é um dos que mais cresce no Brasil, o mercado editorial de histórias em quadrinhos. Atualmente temos vários artistas limeirenses representando a nona arte, tanto aqui na nossa cidade quanto em São Paulo. São artistas limeirenses que trabalham com ilustrações, que trabalham com histórias em quadrinhos e que estão conseguindo fazer o seu trabalho ganhar todo o nosso país. Exemplos não faltam. Temos Breno Ferreira, Diego Cunha, Renato Giacomini, Ademilson Bispo, Ricardo Antunes, entre muitos outros. São artistas que já conseguiram provar seu valor e que hoje vivem da sua arte expressada através da nona arte, a arte das histórias em quadrinhos. Em julho do ano passado, com o apoio do Palacete Levi, fizemos o primeiro Festival Limeirense de Quadrinhos. Em 2 dias de evento, foram nos dias 2 e 3 de julho do ano passado, tivemos 749 pessoas passando pelo nosso evento.
Reunimos nesse evento lojas de Limeira, artistas de Limeira e o povo de Limeira. O evento foi e sempre será gratuito, pois a nossa intenção aqui é promover a cultura das histórias em quadrinhos em Limeira. Queremos que Limeira, um dia, seja conhecida por esse festival de quadrinhos, da mesma forma que Piracicaba é conhecida através do seu salão de humor. Além disso, queremos trazer para a nossa cidade cada vez mais visitantes, cada vez mais oportunidades de negócios para o mercado local. E, acima de tudo, promover a cultura das histórias em quadrinhos para uma nova geração de artistas limeirenses que cresce a cada dia. No próximo final de semana, faremos o segundo Festival Limeirense de Quadrinhos, agora na FAAL, a Faculdade de Administração e Artes de Limeira, onde reuniremos mais de 40 artistas, editoras, lojas e, novamente, aquela parte da população de Limeira que se identifica com a cultura das histórias em quadrinhos. Para esse ano, a nossa expectativa é passar de 1.500 pessoas, entre os dias 23 e 24 de setembro. E para atingir essa realidade, eu venho até aqui convidar todos vocês aqui presentes para visitar o nosso evento nesse final de semana e assim prestigiar o FLIC, o Festival Limeirense de Quadrinhos, como um evento oficial da nossa cidade. Vida longa e próspera para as histórias em quadrinhos em Limeira. Muito obrigado. Nesse momento eu passo a palavra aos líderes, que vão indicar, tem 2 minutos cada bloco, para falar sobre os assuntos que foram escorridos na Tribuna Livre. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Agradeço primeiramente aí o gesto altruísta do Dr. Marcelo Rossi, porque hoje a Camila tão bem colocou questões relacionadas a uma lei do vereador Dr. Marcelo com relação ao Alzheimer, que é uma preocupação desta casa, em especial do vereador, que tanto se valeu desta bandeira com bastante intenção de fazer o bem nesse sentido, e ele abriu mão aí das palavras em virtude de querer me valer hoje deste momento para dizer que este projeto que o Maurício comentou e fez a utilização hoje aqui da tribuna, ele será votado hoje como um projeto de resolução. E eu me sinto muito feliz e muito honrada de poder ter escrito esse projeto com a contribuição do Maurício. E, nesse sentido, também destacar uma lei do vereador Jorge de Freitas, que permitiu que ele atuasse como cidadão legislador. E, nesse sentido, como cidadão legislador, mostrar a participação efetiva da população, que ela também pode, por meio dos seus representantes, desenhar, escrever e colocar dentro desse cenário político as suas opiniões e os seus anseios. Então, gostaria de já adiantar o pedido, porque, sem sombra de dúvidas, é um projeto importante para esta casa, onde possibilita a politização da juventude. Nesse vácuo de liderança que nós temos, sem sombra de dúvidas, é uma forma de tentar contribuir. E também fazer a utilização da palavra para falar sobre o FLIC, também será um projeto, e até justificar para o Frigo, porque a nossa intenção é que ele viesse para a pauta na semana do FLIC, para a inclusão deste festival no calendário oficial do município, haja vista a participação maciça que nós tivemos de todo o Brasil na primeira edição, que houve o ano passado. Na época eu não era vereadora e fui prestigiar o evento e fiquei muito honrada com a procura depois do Frigo para poder instituir no calendário oficial da nossa cidade. Só explicar que não está na pauta em virtude da tramitação interna, mas na semana que vem, se tudo der certo, ele estará pronto para aprovação desses colegas que certamente o farão. Obrigada, presidente.
Vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, vou ser breve. Quer falar, Rafael? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vou ser breve. Agora. Em cima da hora. Aqueles não estavam aqui. Senhor presidente, vou ser breve. Só quero falar em relação a... Para poder contribuir também, parabenizar pela exposição Flick. Vou estar lá. Vou lá ver. Eu gosto disso. Todos somos uma eterna criança, né? Parabéns, Maurício. Nós já conversamos várias vezes e a sua intenção de, como jovem, se interessar pela política que desenvolva isso nos jovens cidadãos limeirenses. Parabéns. Parabéns, Carolina Pontes. E parabéns também à nossa médica, que todos nós ficamos pasmos aqui por ser uma médica jovem, gerontóloga, por ser jovem. Então nós ficamos pasmos. Eu queria dizer que no dia 6 de outubro vai ter uma audiência pública sobre a defesa do direito da pessoa idosa. Então nós vamos estar aqui com o deputado Gilberto Nascimento, que ele é presidente da Comissão de Direito do Idoso lá em Brasília. Vamos ter a presença do vereador Marcelo Rossi, a doutora Mayra, representando o Conselho, o Lemão. E fica o convite para você estar aqui também, porque nós vamos discutir sobre vários assuntos, sobre principalmente direito do idoso. Tá bom? Eu tenho aqui 1 minuto. O senhor quer aproveitar, doutor Marcelo? Quer dar alguma coisa nesse 1 minuto meu? Eu libero a palavra para o senhor. Eu quero. Boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras, vereadora Carolina. A senhora é muito cortês. O senhor, um gentleman. Eu queria só ser breve nas minhas palavras, agradecer a Camila, né? É tão importante ver pessoas jovens, né, como o vereador Cleiton colocou, empenhada, né, em propagar essa doença, né, tão frequente e tão comum. Para cada 5 de vocês aqui, 1 vai vir a desenvolver a demência do tipo Alzheimer. Só para terminar e para concluir, nós estamos aqui fomentando a Semana de Conscientização do Alzheimer, que vai de 18 a 21 de setembro. E gostaria de convidá-los, né? Hoje nos proferiu um pouco do conhecimento a Camila de Castro Trafani, que falou sobre o tema, né? Sobre a importância da prevenção, né? Existe uma condição hoje pouco difundida e pouco divulgada, que você pode prevenir antecipadamente a doença de Alzheimer. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. No dia 19 de setembro, ação de conscientização com voluntários da Abras, das 10 às 16 horas, na Praça Toledo Barros. Nós vamos estar lá desenvolvendo trabalhos, informações, panfletos sobre a doença, esclarecendo as dúvidas, vamos estar lá aferindo a pressão, vamos estar lá medindo a glicemia capilar. No dia 19 de setembro também vai ter a exibição do filme Para Sempre Alice, na sede da Uninter, às 19 horas. Vale a pena, é um filme que retrata a vida de uma pessoa muito culta, muito preparada profissionalmente para a vida e que, infelizmente, foi acometida pela doença de forma precoce. Encerrando aqui, viu, senhor presidente, no dia 20 de setembro, oficina da memória, com alunos da Escola Municipal Padre Maurício Sebastião Ferreira e idosos do Asilo João Quil Filho, vão estar fazendo uma interação entre jovens e idosos no asilo. E para terminar, senhor presidente, no dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial do Alzheimer, palestras na Associação dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Limeira, ATAPIL, das 13 às 17 horas. Vou estar eu lá proferindo palavras sobre perspectivas atuais sobre a doença de Alzheimer. Dr. Aníbal Olivan Filho, cuidados com os cuidadores e pacientes com a doença de Alzheimer. Só mais 2 nomes, senhor presidente. Elaine Cristina Cardoso, ela vai falar sobre terapia ocupacional para pacientes com Alzheimer. E no final, uma mesa redonda, conduzida pela psicoterapeuta doutora Solange Dantes Ferrari, com a participação de familiares e pacientes com Alzheimer. Contamos com o prestígio e o apoio de todos os nobres colegas. Cleiton, muito obrigado de coração, viu? Obrigado, senhor presidente. Toninho Franco. O nosso bloco dispensa o uso da palavra, senhor presidente. Newton Santos. Como líder do bloco PRB, PSB e PDT, eu indico o vereador Estevão. Mais uma vez, presidente, boa noite. Nobres pares, bem rapidamente, gostaria de parabenizar o vereador
Marcelo Rossi, e vejo em você o empenho que você prometeu quando da aprovação da lei. Gostaria de parabenizar e sabemos de todo esse empenho que você está colocando para que essa semana aconteça. É uma lei aprovada e que você está fazendo com que ela se cumpra. Parabenizar ela que trouxe a palavra com muita sabedoria. E com relação ao projeto que votaremos hoje da vereadora Carolina Pontes, dizer que, de fato, precisamos da renovação, e eu acho que isso já está acontecendo, mesmo porque alguns já até nos confundem como vereadores juniores, né, vereadora? Então, mas de fato, acho que o projeto vem a contribuir para que os jovens se interessem pela política. Muito obrigado, presidente. Nesse exato momento, eu encerro a tribuna livre e decreto intervalo de 30 minutos. Eu peço aos vereadores que tenham 5 minutos de reunião ali na sala de reuniões com o Dr. José Carlos Evangelista, o consultor jurídico da Câmara Municipal. Por favor.